Boa noite, eu sou Acílio Simão, estou começando mais um Área Live, nosso encontro semanal às quartas-feiras, todos muito bem-vindos. Vamos esperar o Instagram começar a comunicar as pessoas. Tá todo mundo me escutando com clareza? Alguém sinaliza aí para mim, por favor? Todos me escutam? Bom, se não estiver ouvindo, alguém sinaliza para mim. Bem-vindo, Marco. Estão ouvindo. Bacana. Obrigado, Marco. Marco. É o Marco. Não, Marco não, é o. É isso mesmo. Marcinha, bem-vinda. Obrigado. Maurício Coelho. Cabeça de vento minha. Bom, boa noite a todos, bem-vindos. Nosso encontro semanal todas as quartas-feiras. Nossa primeira live do mês de junho, Área Live 76. Vamos receber um designer, aqui um arquiteto e designer. Mas primeiro eu queria mostrar a nossa entrevistada da semana que vem, porque a nossa agenda de junho, julho e agosto já está totalmente fechada. Temos entrevistas até o final do mês de agosto e montando as próximas agendas já. Olha que maravilha. Deixa eu só achar aqui. Bom, a nossa entrevistada da semana que vem é uma moça chamada Alison Optis. Ela é arquiteta e artista plástica, tem um trabalho super bacana e a gente vai conversar com ela semana que vem, tá bom? O nosso entrevistado de hoje é um moço chamado Walter Cuco, arquiteto, designer. Ele já está aqui online, deixa eu sinalizar para ele, deixa eu trazer ele para a nossa conversa. Pronto. Convite feito. Vamos esperar. Boa noite, Walter. Boa noite. Tudo bom, Acílio? Muito obrigado. Bem-vindo. A gente não se conhece, né? Estamos nos falando sempre. Por imagem ainda não. Por imagem ainda não, né? Obrigado por ter aceito o convite. É sempre bom ter os designers brasileiros aqui, né? Os bons designers aqui. Eu tenho acompanhado seu trabalho durante um tempo e estou gostando bastante. Eu acho a hora de chamar era essa e fiz o convite e felizmente você aceitou. Que Obrigado. bom. Obrigado eu pelo convite. Vamos trocar uma ideia. Espero que seja para todo mundo, né? Para nós dois e para todo mundo que está assistindo aqui nessa véspera de feriado. Vai ser bem proveitoso, com certeza. Vai ser uma boa forma de véspera de feriado, né? Sim, exato. Dá uma relaxada já. A gente começa esse bate-papo aqui sempre falando de formação acadêmica, né? Eu queria saber qual que é a tua formação acadêmica, que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente tem muito ouvinte, muito telespectador, que está começando agora, não sabe muito bem que vertente seguir, então é sempre bom ter esse caminho das pedras, né, de cada um. Dos 76 que passaram aqui, cada um tem uma trajetória um pouco diferente, né? Alguns são arquitetos, a grande maioria é arquiteto, outros são designers de produto, outros são de áreas completamente diferentes. Então é bom sempre começar esse bate-papo dessa forma. Por favor, pode falar à vontade. Na verdade, acho que o meu percurso não é muito um caminho das pedras, né, como você citou, porque acabei meio caindo no design, assim. Eu tive, desde muito cedo, meus pais sempre incentivaram. Na escola infantil eu sempre tive muito contato com cultura, arte, etc. Certo. No colégio, enfim. Você é paulistano? Sou paulistano, sim, nascido aqui. Tá. E aí, na época de escolher ali o vestibular e escolher a minha carreira, para mim era alguma coisa biológica. Era biologia, engenharia ambiental. Olha, que interessante. Alguma coisa nesse sentido.
enfim, aí por algumas questões externas, assim, eu precisava prestar um vestibular para um outro fator e acabei olhando na FAP os cursos que tinha. Falei, desenho industrial, sempre gostei de arte, gosto de desenhar. Meu pai é arquiteto, eu não sou Olha, arquiteto, eu me formei em desenho industrial. você é desenhista E industrial. isso, Raiz. 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 Então eu acabei entrando ali meio porque tinha que prestar um vestibular e eu falei, vou começar e ver o que, que vai acontecer. E, e acabou que já no primeiro semestre eu comecei a cursar, a ter as matérias e gostei muito, assim. E aí, ali Mas eu vi que o design era para mim, sabe? você não tinha nenhuma noção do design, é isso? Entrou sem essa noção ou já sabia alguma coisa, já tinha... Não, eu tinha, mas eu não me imaginava fazendo isso. Acho que um pouco daquela repulsa por não fazer o que o pai quer, o que o pai faz. Então, meu pai sendo arquiteto, eu sempre tive muito contato com natureza e coisas do tipo. Eu queria ir para coisas biológicas, assim. Então, mas eu tive muito, como eu falei, desde muito cedo eu tive contato com arte. O meu colégio incentivava muito essa prática, desenho, escultura, enfim. E sempre Entendi. tive esse caminho como uma possibilidade. E quando é que foi que o bicho do design te mordeu assim de verdade, né? Quando é que foi? Porque você entrou meio, caiu de paraquedas, né? Nessa história toda, pelo que eu entendi. Sim, Mas tem aquele momento que o bicho do design morde de verdade, que fala é, assim, é isso. É isso que eu quero, é a hora que você fala assim, que você é, decide ir com força total para a carreira, né? sim. Até porque você começou uma faculdade meio que por um acaso, né? E a tendência das pessoas é desistir, ou mudar de curso, mudar para uma outra coisa qualquer. Uhum, Quando é que foi que o bicho do design te é. mordeu? Você falou assim, é isso. Então, como eu falei, quando eu entrei na faculdade, ali os primeiros semestres, eu já sabia o que era design, mas eu não me enxergava fazendo. Então, quando eu comecei a experimentar, eu me formei na FAP, né, aqui de São Paulo. Então, a própria FAP, ela tem um lado, acredito que até hoje, de experimentação, oficinas. Então, você A pega FAP lá, é mexe com uma. madeira, mexe com metal, tem oficina de cerâmica. Hoje em dia deve ter umas coisas mais tecnológicas, impressão 3D e assim por diante. E aí, quando eu comecei a fazer isso, colocar a mão na massa, desenhar e concretizar os projetos, aí eu acho que eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Ainda não tinha certeza se eram os móveis, porque, né, o design é muito amplo, o design de produto também é amplo. Então, você pode A Baba trabalhar com... Vacaro fala, a Baba Vacaro fala isso, Aham, né? Quando eu entrevistei ela pela primeira vez, ela falava isso, né? Eu sou designer, eu posso desenhar qualquer coisa. é, Eu aprendi isso com ela, né? Porque a gente tem a tendência a segmentar, né? sim, Design de móveis, é claro. Cada um escolhe uma especialidade, né? Mas é. pode desenhar de tudo, né? Tem preparo É, para tudo, no final das exato. E contas. quando eu saí da faculdade, eu queria trabalhar num escritório de design, design de produto. Não necessariamente móveis, eu podia fazer eletrônico, poderia fazer embalagem, poderia trabalhar com design automotivo, enfim. Eu estava bem no design de produto genérico, assim. E aí Entendi. eu acabei, quando eu saí da faculdade, consegui, trabalhei num escritório de arquitetura, depois trabalhei num escritório de design, que não deu certo, assim, tipo, a gente ficou 2 meses numa parceria que não rolou e eu acabei entrando numa loja aqui de São Paulo, no departamento de produtos e a Clami, não sei se você conhece, Acclamé Design se está em muito Brasília. bacana. É, Não, eu conheço bastante. É do grupo da Dipot, se eu não me engano, não é exato, isso? isso. É a mesma empresa, É, né? Com patamares diferentes. Porque, se eu não me engano, a Clami foi iniciada pela mãe dele, né? Era um sim, negócio familiar e é. depois ele criou a Isso. Dipot, né? Sérgio Bispo, A Clami é a mais maravilhoso. antiga, a Clami, se eu não me engano, tem 50 anos É uma, e é foi uma, é fundada super pelas duas tradicional. irmãs, exato. Tem uma pegada mais clássica, né? Um pouco mais clássica, né? Já Do que teve, hoje em a. dia ela está bem mais contemporânea, assim.
Então, a marca deu Ficou uma mais contemporânea, movimentada né? grande, sim. Inclusive, quando eu entrei, já estava nesse movimento, assim, de dar uma mexida na marca. E eu Já estava entrei... transformando, né? Exato, sim. E quando eu entrei, era a intenção ali da equipe era dar essa movimentada e começar a desenhar alguns produtos internamente. E, e aí eu entrei junto com outros dois designers, o Estevam Carvalhais e o Vitor Leite. Hoje o Estevam está Certo. com a Tri Design e o Vitor está com a Molde, enfim, assina coisas por ele mesmo. Bacana. E ali a gente começou a desenvolver um projeto, assinamos muita coisa no começo como o Estúdio Clami, porque eram os designers que estavam ali dentro. E foi um sucesso de mídia, assim, imediato, só que não foi um sucesso de vendas. Então, É, a gente apareceu muito, só que na hora da venda, vendia uma aqui, outra ali, e a loja acaba dependendo da venda, né? Aí tem que eu, pensar no lado comercial, né? Não dá para ser só com devaneio de certeza, passarela. é, Tem que ter lastro, né? Porque tem que pagar as exatamente. contas. E principalmente quando é uma marca desse porte, ela tem essa necessidade, né? Sim, então, tem Tem muitos ali. custos e precisa vender para É. sobreviver, pagar todo mundo, enfim. Então Mas a isso foi gente, importante para tua, isso foi importante para tua formação, afinal das contas, sim, né? sim, Porque muito. você começa a ficar bem realista. Não É, fica aquela coisa do design que viaja, que eu digo aqui, os aham, devaneios de passarela é, que desfilam uma vez e morrem e ninguém nunca mais vê. Não se toca mais no exatamente. assunto, né? É. Então, e aí esse bug, assim, de não vender, foi isso que você falou, foi um aprendizado gigante. É, a Clami, como empresa, acabou direcionando nosso trabalho mais pro administrativo e, enfim, relação com o fornecedor, curadoria da marca, e menos para o design de produto em si. Então, a gente fazia de tudo, assim, desde o marketing até treinamento de vendedor, manipulação de mostruário de loja. Como a equipe era muito Mas pequena, a gente fazia de hum, tudo e eu acabei conhecendo, assim, da fábrica, né, que eu já tinha alguma experiência na teoria pela faculdade, até o ponto de venda, né, final, que é o contato com o cliente ali. Então isso foi por muito tempo uma coisa que eu não conhecia e na Clamil eu aprendi na prática como que é todo esse bastidor, assim, entendi. que muita gente não conhece, sabe? E isso é muito importante, porque a faculdade dá uma passada de leve nisso, mas a prática é totalmente diferente. E isso Sim. tudo é muito importante na hora de projetar, porque a maioria É, dos designers vai para o mercado achando nós somos os Philip Stark que estão entrando no mercado e acha que tudo a realidade é essa. As sim, pessoas acham que ser designer, né, principalmente design de produto, que é só se formar. Depois que pegou o canudo, tudo fica muito lindo e maravilhoso. Não é bem assim, né? é. Não, acho que E pelo existe uma contrário. coisa que é a prática, É, né? A é, prática de mercado, que você pegou bastante, né? Você errou bastante para poder aprender. O erro é aprendizado, no final das contas, né? exatamente. Sim. E isso você não aprende em faculdade nenhuma. É. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não, eu Né? acho que é interessante, É, porque na faculdade a gente vê muita coisa, a gente aprende muita coisa, só que é uma coisa mais superficial. Como eu falei, tem muitas áreas dentro do design, dentro do design de produto também, a gente nunca vai a fundo, assim. Então, o aprendizado da prática, isso vai da área comercial, da área de produção, do design em si, da criação. Acho que em todas as etapas, assim, a prática sempre agrega muito mais do que a teoria. Então, acho que sim. a gente teve um pouco de prática na faculdade, mas é aquela coisa, né, de ser um pouquinho de cada coisa. Então, você aprende um pouquinho de plástico, um pouquinho de madeira, é injeção, é metal, é cerâmica, é forno. Então, a prática mesmo, quando você vai trilhando o seu caminho, você vai se aprofundando e ganhando muito mais conhecimento no que você quer fazer para frente, assim. E você vai vendo que é bem diferente, né, do que... É, eu brinco um pouco com as pessoas que as pessoas são os arquitetos em geral, todo mundo que trabalha com essa parte de projeto, né, uhum, de projeto de certa forma, é treinado para projetar, não para executar,
né? Exato. Aí vira aquele problema. Geralmente a pessoa... E tem aquele incentivo, lógico que é importante participar de concurso e tudo, mas a gente vê aqueles concursos que a pessoa ganha, aquele negócio nunca vai ser executado, ou então ganha um concurso e não funciona, enfim, essas coisas, né? Que a gente vê aí direto, enfim. Concurso é polêmico. Com essa história toda, assim, dessa experiência, né? E meio que da realidade do mercado, né? Não dá vontade, por exemplo, de começar a dar aula para tentar corrigir essas pequenas coisas? Não te dá vontade, por exemplo, que com essa experiência toda, começar a melhorar o nosso mercado? Que é uma coisa que eu sempre venho debatendo aqui com os designers, né? Sim. A melhora do nosso mercado. Porque isso faz... A gente agora que está no mercado é que tem que começar a pensar nisso, né? Mudar as coisas que estão ali esses anos todos. Essa metodologia que está pondo gente no mercado que não está preparado, no final das contas, né? Te dá vontade ou não? Antes de responder essa parte da vontade, eu tive excelentes professores, tá? Acho que a faculdade, a FAP, eu não posso falar das outras, mas ela prepara o designer ali para o que deve E aí depois cada um trilha seu caminho. Eu não digo nem da qualidade dos profissionais, a questão não é muito essa, eu digo a metodologia mesmo, que é essa há muitos anos, e não se muda essa mentalidade, né? Não tem uma mudança dessa mentalidade. A gente vê, por exemplo, desses 76, você é o 76º que está passando aqui, né? Dos 75 que passaram por aqui, é tudo a mesma história. Vai para o mercado, é no mercado que aprende, né? Sim. Então, assim, a gente já passou por aqui com designers mais jovens, que estão há mais tempo no mercado, tem gente que está com 30 anos de carreira já, né? De todos os tipos, de todos os níveis que você possa imaginar. E a metodologia é sempre a mesma. Todo mundo, por exemplo, na arquitetura, a gente vê modernismo e modernismo paulistano e pronto. É só isso. Não se aprofunda em outras coisas, né? E aí quando você vai ver, tem muito mais coisa que isso, né? Não é que não seja importante. Importante é importante, faz parte da nossa história. Mas aí o profissional fica meio capenga, fica todo mundo com essa história de concreto armado, vai ficando tudo muito igual. Ninguém propõe nada diferente, né? Você passa hoje pela paisagem arquitetônica das cidades, Brasília, por exemplo, você vê tudo igual, né? É as mesmas caixinhas com volumes aqui e ali e portas gigantes. E mudam ali as janelas, né? Então você não vê nada diferente disso. Sabe, essa mesmice que está o mercado, que me incomoda um pouco. É o que eu vejo, né? Que tem um pouco também dos tempos atuais de internet. Eu até comentei com você um pouco antes da gente entrar por texto, um pouco antes não, foi essa semana, não lembro que dia. E tá todo mundo sempre vendo as mesmas referências, né? Então, sei lá, eu posso seguir as mesmas páginas que você, eu sou alimentado pelas mesmas influências assim, visuais e todo mundo acaba absorvendo de alguma forma diferente e aí rola aquilo das tendências e da moda e o que é passageiro, o que não é. Então isso é uma coisa que a gente tem que identificar e tentar, na minha visão, fugir, assim, fazer alguma coisa que não é passageiro, sabe? Tentar fazer um desenho que seja duradouro e interessante, não para daqui a 1 ou 5 anos, mas que seja para 20 anos, assim, ou mais, se puder. O que você falou aí da história do não vendável, né? Que é bem isso, né? Porque você acaba fazendo um produto que está fora dessa realidade de mercado, né? Do que realmente as pessoas querem. Justamente porque a gente está engessado num sistema de educação que te faz a ilusão de que aquilo ali é o que a pessoa quer, e talvez não seja. Por exemplo, eu sou designer de interiores, né? Então eu brinco assim, eu não tenho estilo, eu interpreto os sonhos dos meus clientes, né?
Então, igual o primeiro quarto de bebê que eu fiz, nunca tinha feito um quarto de bebê na minha vida. A cliente me ligou, faz quarto de bebê? Faço. Sentei, fui estudar a respeito e aprendi. Os desafios, né? Os desafios, e eram assim uma coisa maluca, entendeu? E aí eu tive que aprender com esta cliente, aprender a lidar com ela, e é o que eu falo sempre para as pessoas. A gente é doutrinado na faculdade a achar que tudo vai dar certo. E a gente não se prepara para o não do cliente. Você pega um projeto maravilhoso, fica horas ali desenhando e tudo, e apresenta para o cliente, e ele fala assim, não gostei da cor, e agora? E aí as pessoas entram em crise nessa hora, e isso é sério, porque o nosso sistema de ensino nos ensina isso, não nos prepara para o não. E é assim a vida real. Né? Sim. E como é que você faz para lidar com um cliente que não gostou de uma proposta que você fez? Você chora e grita e desiste, manda ele embora? Não é assim. Não, pelo contrário. Isso é interessante, porque no design de produto, eu não sei se no design de interiores funciona da mesma forma, eu imagino que sim, mas tem muito produto que eu desenvolvo, apresento para a fábrica ou para a loja, para cliente final, enfim, que não é aprovado. E aí eu tenho duas opções, ou eu engaveto esse produto e começo um outro do zero, ou altero esse até chegar numa opção que seja interessante para ele e para mim também. Então, essa briga está sempre rolando, assim. Às vezes o cliente detesta e eu falo, não, isso aqui não vai servir para esse cliente, eu vou deixar guardado, de repente eu altero para uma outra linha de produção. O que eu falo é o seguinte, por exemplo, a gente tem que, e eu sempre falei isso para os meus amigos de profissão, né? A gente tem que se despir do ego nessas horas. Eu sou designer de interiores, eu trabalho com medidas, eu trabalho com projeto de ambiente, eu sei muita coisa, mas eu tenho que estar atenta ao que o meu cliente quer. Uhum. Eu tive um cliente, por exemplo, que se recusou a usar a luz amarela na casa dele, só queria luz branca. Virou uma briga de casal e eu fui obrigada a fazer o apartamento todo com luz branca. Uhum. Por quê? Porque eles são da área médica, ele está acostumado com aquelas luz branca, ele não abria mão, entendeu? Tá. Eu tive que abrir mão, porque já estava lindo e maravilhoso, a luz ficou branca, não tem o que fazer. Não aceitou nem perdeu o cliente. Não aceitou, né? E são amigos, assim, já é o segundo apartamento deles que eu passo. Uhum. E eu tive que abrir mão. Eu tive que abrir mão do meu ego. E ele bateu o pé, falou, não, vou aceitar. E virou briga de casal. Virou marido e a mulher brigaram por conta disso. Sim. E aí eu tive que isso acontece muito em fábrica também. Às vezes a gente tem uma ideia, alguma sugestão de produção, e aí chega lá na fábrica conversando com o funcionário, com o pessoal que está sempre com a mão na massa, eles falam, não, isso aqui não dá para fazer. Aí você fala, mas isso é importante também. E como que a gente pode fazer? Como driblar isso? Às vezes é só uma resistência natural do funcionário que não quer fazer diferente. Ele está acostumado a fazer de um jeito e você tem que dar aquela driblada. E às vezes não dá mesmo. É uma coisa que a própria fábrica tem uma limitação. Justamente. E às vezes o cara tem tanta experiência, isso tem que ser levado em consideração. Que às vezes você está cometendo um erro sem saber, por não conhecer o sistema produtivo, e o cara te alerta. Mas é porque tem muita gente também que é a história do ego que eu falo, né? Tem gente que tem muito ego e não para ouvir as pessoas. Eu digo que são os Philip Stark da vida que estão transitando por aí, né? Que estão aí pelo mercado, que tem de monte, Sim. né? E rola no design de produto, tem uma questão com apego também. Você tratar o seu desenvolvimento, o produto final, no meu caso o móvel, como um filho, assim. E isso na que nem um filho. Na Clami foi ótimo, porque eu tinha lá meus filhos, eu fazia o levantamento e gerenciamento de venda junto com a equipe, a gente via, isso aqui vendeu, sei lá, 50, esse aqui vendeu 10, o que eu adoro vendeu 1. Como eu vou manter esse produto em linha, ocupando o espaço do showroom, se não vende, sabe? Eu tenho que trazer retorno para a empresa. E aí, muitas vezes, eu tinha que cortar e tirar de linha produto que eu gostava. E aí você vai ficando um pouco calejado, assim. Então, um pouco por causa disso que sempre que tem um problema com fábrica ou alguma coisa, um projeto que não agrada, principalmente trabalhando
prestando serviço para essas indústrias, tem que tentar dar um jeito e se adequar ali ao que eles estão solicitando e pedindo É, de fato, né? tem que entrar no jogo do mercado mesmo, não tem jeito, né? É isso. Tem que entrar no jogo. E eu acho que uma forma de. E é uma tendência que eu tenho visto nos designers, né? Que os designers no geral, né? Tanto os que estão começando agora, quanto os que estão já são mais antigos no mercado e tudo, por exemplo, como é o caso do Luciano Santelli, né? Certo. O Luciano é um caso à parte. O Luciano desenha hoje para a indústria, mantém as linhas dele e tudo, enfim, mas, por exemplo, Thiago Uhum. Curioni tem as linhas que ele desenha para as indústrias muito bem, as indústrias adoram ele e tudo, e ele tem as linhas que ele mantém para o estúdio dele, que ele controla a venda. E aí ele tem os produtos de série limitada, Uhum. ele tem produtos que tem, mas que ele próprio comercializa, né? Que é uma tendência que eu acho que todos os designers, todos os É, estúdios estão fazendo isso, né? é Eu brinco exatamente o que que eu é comecei agora. a história da moda, né? O prêt-à-porter e a alta Aham. costura, né? A alta costura ali, o teu estúdio, onde você pode brincar com o que você quiser, fazer as peças únicas e tudo, que a alta costura é isso, né? Aham. São 3 roupas para 3 clientes selecionadas, Sim. e o prêt-à-porter é a venda em massa para manter a estrutura toda, né? É. A moda resolveu isso muito bem, muito cedo. O Uhum. design ainda está um pouco capenga nessa história, né? Eu Tá. acho, É, né? principalmente aqui no Brasil também encontrando os caminhos ainda, né? Descobrindo os públicos, como que chegar na levar A de um gente, ponto ao outro, assim. a gente é muito jovem no final das contas, né? A É. gente está aprendendo isso, a gente está anos atrás da Alemanha, da Itália, Uhum. que são grandes produtores, né? É, Eles já têm uma coisa mais consolidada. A gente ainda está sim. ali descobrindo, né, o que é o design Uhum. brasileiro, né? E Mas para foi você, o que é interessante o design você. brasileiro? Então, antes, deixa eu Sim. só reforçar um ponto que você até falou, ah, não, tá todo mundo fazendo isso, e eu sou mais um que tá nesse bolo, assim. Então, eu tô falando agora, nesses momentos que eu presto serviço para a fábrica, eu tento atender isso, tento atender aquilo, chegar no lojista, mas agora eu acabei de fazer a MAD, e na MAD eu levei produtos autorais, que eu estou chamando, que são dessa leva aí, que são produtos que eu desenvolvi, eu tomei todas as decisões, banquei o investimento do desenvolvimento, protótipos, enfim. E aí Que é são produtos caro, que, né? é, depende da, da, das soluções, assim, você precisa fazer muitos protótipos e acaba ficando caro. É a sua primeira MAD ou não? É a É a primeira? primeira. É a É a primeira que eu primeira. participo expondo, eu visito, acho que desde a primeira, não sei exatamente se foi na Que é primeira, mas desde que bacanérrimo, era no né? Jockey, sim, é muito legal. É. É, para quem não sabe, para os desavisados de plantão, a MAD é o Mercado de Arte e Design, né? Uhum. Que é capitaneado aí pelo Valdir Jatobá e pelo Bruno Isso. Simões, são duas feras. É uma feira de design colecionável, né? E de arte também. É. Acabou de acontecer, foi domingo passado, esse domingo agora que foi o encerramento, né? Exato. E foi um espetáculo. Eu acompanhei daqui, não consegui, e eu fiquei acompanhando daqui. Muitos dos entrevistados que passaram por aqui fizeram e fazem mate. Uhum. Eu até, todo ano eu publico uma listinha dos meus convidados que participam. Eu tenho Sim. essa regrinha, assim. É. Eu só publico os entrevistados que passaram por aqui. Uhum. E, enfim, tem Carol Gai, que fez todas as edições, tá? Desde a primeira, né? Uhum. A recordista aí. Inclusive, na entrevista com o Valdir sobre a MAD, ela participou por conta disso, né? Eles chamaram ela como Legal. convidada especial. Bom, e aí eu queria que você falasse sobre o que na sua opinião, né? O que é o design brasileiro hoje em dia, na tua opinião? Você consegue dar uma definição? Como é que está a tua pesquisa sobre isso? Certo. Sobre essa tal brasilidade que todo É. mundo fala, né? Então, eu tenho uma certa dúvida sobre o que é essa brasilidade, assim. Acho que todo mundo tem uma imagem na cabeça, mas o Brasil é feito de tantas influências, né? De tantas culturas. Então, tem a cultura africana, tem a cultura europeia, tem a cultura indígena. Então, é difícil se assumir.
essa mistura como uma identidade só. Assim, então, cada um tem um pouquinho de influência mais forte para um lado ou para o outro. Mas eu acho que o design brasileiro de móveis, especificamente, está crescendo muito. Eu entrei na loja em 2012, que foi quando eu me aproximei mais do design de móveis. E lá a gente tinha um ou outro escritório de destaque, então tinha a Latug, tinha a Regiane, a Amélia Taroso, então tinha alguns Só designers, feras. Sérgio Só Farrer e feras. tal, que estavam despontando. E os menores, os independentes, não é que não tinham acesso, mas tinham mais dificuldade para aparecer, assim. Então as fábricas Sim. precisavam de mais volume de venda ou queriam mais nomes fortes para ajudar nesse marketing e nas vendas. E acho que hoje, acho que pela internet, por essas feiras a MAD, a Paralela já teve esse papel. A Hoje tem várias Paralela outras foi feiras importantíssima menores. nisso, né? A Exato. Paralela, tinha uma outra, né? Que eram duas, a Paralela e... Agora eu não me lembro. A Paralela é da Marisa, Isso, não é isso? isso. É. E aí tinha uma outra, Craft a Paralela, É, perdão. Craft Paralela, Marisa de um lado, as meninas do outro, que agora é Elaine e a outra sócia dela, que eu não me lembro o nome, que eu não vou lançaram saber muita também. gente no mercado. Sim, Elaine e a outra, eu não me lembro o nome agora. E Marisa Dota maravilhosa, que foi responsável pelo lançamento de muita gente no mercado, né? é. Eu sei disso Então, porque eu comecei carreira cobrindo feira, tá. apertando a mão de designer por designer, por isso que eu conheço quase todo Aham. mundo, da velha guarda, né? Sim, legal. Não, então, Latug acho que começou na Paralela. Eu me lembro da foi. Latug na É, Paralela, eu cheguei eu me lembro da depois, eu já. Latug. Tá. Eu me lembro da Latug com stand na Paralela, junto com o M2 Design, que Uhum. foram. Eles Em começaram dois. assim, eu os conheci dessa forma, né? Legal. E outros grandes nomes importantes, né? É. Bom, continua, desculpa. Não, era bem sobre isso, assim. Então a gente tinha alguns espaços para tentar aparecer. Essas feiras você precisava de um investimento e tal. E acho que hoje fica mais, não é que tá mais fácil, mas a gente tem outros meios para começar a aparecer e começar a mostrar o trabalho para as pessoas, assim. Então, a Mad é um deles, o Instagram tá aí, todo mundo usa, você consegue fazer uma publicidade, alcançar um público direcionado, né, de arquitetos, de cliente final, enfim. E não sei, acho que isso está fomentando bastante o design, não só quem desenha, mas quem produz, que acho que é interessante também. Tá cheio de gente que produz, tem lá sua própria marcenaria, serralheria, ateliê de cerâmica, enfim, o que for, e aí consegue fazer a cadeia inteira, assim, desde a criação, a produção, a venda, e acho que isso é muito interessante, assim, porque vai criando uma cultura não só em quem é da área, mas nos clientes e nas pessoas que estão alheias, né, concentradas nos seus trabalhos, nas suas vidas, acabam Vai, vendo esse vai design por toda parte saindo, e estimulando, assim. vai saindo um pouco do quadradinho, né? Que o mercado forma, né? Como você falou, dos grandes nomes já projetados, Uhum. das grandes indústrias, por exemplo, Maurício Coelho, que foi o primeiro que entrou na live, beijo Maurício, a gente entrevistou ele, ele começou desse jeito. Ele começou na internet e da internet surgiu o primeiro contrato dele com uma indústria grande para produzir Uhum. as peças que eram 3D, na verdade, né? Ele arriscou muito mostrando antes, né? Porque é um É, risco. sim. Como diz um colega meu, saiu da prancheta tá obsoleto, praticamente, né? Diz um colega meu. E ele arriscou muito, mas deu super certo. Tá aí com uma coleção gigante, parece que são 14 peças que ele está assinando para uma indústria logo, Uhum. e ele já está em bons pontos comerciais do Brasil afora, né? E está dando um show, porque tem muita coisa dele aparecendo na Casa Cor São Paulo. Sim. Então, O está no trabalho caminho dele certo, é né? muito bom, de fato, assim. Vida longa. É. Eu acompanhei ele da fase
dos desenhos na internet, né? Dos Então, renders. dos renders, e ele conversou aqui com a gente sobre a dificuldade, né, que foi de sair do virtual para o real, que é um choque de realidade, né, na verdade. Quando você sai desse... Até porque ele estava no render, né? No render é um quadro em branco infinito, com infinitas possibilidades de tudo quanto é que eu posso imaginar. E agora com o tal da realidade das inteligências artificiais, né? Então você vê cada maluquice que que no foi render o totalmente fora da material caixinha. não tem gravidade, né? Então qualquer material aceita e qualquer formato, você não precisa de estrutura. Qualquer formato, E não tem nem medida, às né? Você vezes não precisa adequar um usuário, você não precisa saber se não está tem. confortável. Você não precisa... Justamente. É mais difícil, né? É Com muito mais certeza. difícil. E o teu processo criativo? Vamos falar um pouco dele? Como é que é o teu processo criativo? Já que a gente tocou nesse assunto, né? Tá. Pensar estruturalmente a Ele varia coisa toda, bastante, assim. assim, eu Como é não que vai ser tenho... encaixe? Como é que vai ser, Uhum. né? Eu não tenho um método de criação. Geralmente, quando eu preciso desenhar para alguma indústria, eu procuro saber o que a indústria pode oferecer, então quais materiais que a indústria trabalha e quais as máquinas que eles têm, o que é possível fazer. E a partir disso começo a rabiscar mesmo na mão, aí vou seleciono algumas coisas e vou fazendo meio um filtro para depois passar para detalhamento, modelo 3D e aí apresentação do modelo final lá no render, assim. Maquete também é super Entendi. importante, então às vezes alguma Maquete é solução que eu... interessante, né? Muito. A maquete traz uma volumetria que você não consegue ter no computador, assim. Então, muitas vezes você está vendo a coisa no computador, você traz para a maquete e você enxerga uma perspectiva diferente, alguma coisa que você não consegue ver na tela. E também questão de essa coisa que você falou dos encaixes, como que vai ser a construção desse móvel, se é de madeira, o que vai encaixar onde, né? Porque a madeira você não pode pegar, colar dois pontos e soldar, como é no metal. Então, a maquete traz muito benefício nesse ponto também. Mas é um vai e vem, assim. Às vezes você desenha na mão, passa para o computador, aí no computador você enxerga alguma coisa, volta para a mão, desenha, desmembra em várias possibilidades e aí volta. Então Porque quando você vai para marcenaria, para coisa autoral, né, dentro do escritório, você pode demorar mais tempo para desenvolver alguma coisa. Na indústria, você tem que dar uma acelerada e você tem que pensar sempre na economia, né? Fazer aquilo de uma forma durável com economia, né? Que eu acho que é o ponto mais difícil, né? Quando o designer externo entra numa indústria, né? Eu acho que que é a você parte faz mais aquilo difícil. pensando num grande público, né? A indústria também tem esse interesse em vender volume. Então, ele não quer vender uma poltrona ou uma mesa. Eles querem atingir a maior parte do público. E a maior parte do público, hoje em dia, precisa de um produto mais acessível, assim. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, a Bia. Oi, Walter, você faz teste de uso e pesquisa antes de lançar? E como funciona isso? Boa A Bia, pergunta. eu tive aula com Bia. a Bia. Excelente professora, Ah, inclusive. tá. Obrigado, Eu Bia. faço... Bem-vinda. Normalmente a pesquisa é mais de material e teste de uso é direto, assim. Então, normalmente com protótipo, né, ou algum modelo que não tenha os mesmos materiais finais, mas alguma coisa que a gente possa produzir para testar. A altura, a poltrona que eu lancei agora na MAD, por exemplo, ela está rolando há 2 anos. Então, eu fiz, aí o primeiro protótipo ficou alto o assento, aí tive que baixar. Aí quando eu baixei o assento, o encosto ficou desconfortável, eu tive que mexer no encosto. Então, acho que o teste de uso é essencial, principalmente para as relações com o ser humano, né? Essa ergonomia e também para entender como o produto se comporta no espaço, assim. Essa Entendi. relação com a arquitetura e com o ao redor, né? Então você não pode fazer uma mesa que você não tenha espaço para cadeira aí para trás, por exemplo.
Então, Justamente. Ou que não então você encaixe tem que... ou com uma cadeira de braço não consiga entrar debaixo dela. Fique Exatamente, encostando no topo, isso. né? Tem que se pensar nisso tudo. As pessoas É. geralmente não pensam, né? Tem Uhum. esses pequenos probleminhas assim, né? É. A gente está falando, aproveitando a pergunta, esses materiais mais novos tecnológicos, né? A gente está numa era de materiais Peraí, deu uma tecnológicos. cortada aqui, esse. Ele dá essa recuperadinha, ele dá essa parada, o Instagram, mas ele recupera, tá? Bom, eu Tá, estou falando aqui de materiais tecnológicos, certo. biodesign, a palavra é essa, né? Eu estava fazendo uma pesquisa para fazer algumas matérias, porque eu estou muito encantado com o tal do couro de micélio, né? Que agora a indústria toda está de olho nisso, e Uhum. eu estou descobrindo umas coisas que eu não, assim, linha feita com tecnologia proveniente de teia de aranha. Estão desenvolvendo linha com isso agora, né? Aham. Totalmente sintético, mas com base no que na teia de aranha, né? Na seda Uhum. da teia de aranha. O couro de micélio, que é uma coisa mais popular, né? E tal. E agora eu achei uma biodesigner, o nome é esse, biodesigner, que trabalha com raízes de plantas. Ela cultiva as plantas num substrato de cera. Depois que a planta cresce, ela pega aquela raiz e transforma aquilo num tecido. É uma coisa de enlouquecer. É bem interessante. A gente fez, muito interessante. E como ela tem muitos, né? E eu tô vendo, por exemplo, que a moda está dando um passo à frente de todo mundo, de nós do designer, né? Por Uhum. exemplo, o couro de micélio, a moda chegou primeiro na frente. Eu descobri o couro de micélio por causa da Stella McCartney, que agora só faz as bolsas dela nesse couro. Hermès Certo. também. Aliás, eles estão patrocinando a startup que criou esse couro, né? Para você Aham. ter uma ideia. Já é um Só que esse acesso mais couro fácil. existe. Esse couro também existe. Tem uma empresa nos Estados Unidos que comercializa para o mobiliário, né? Uhum. E eu vejo as pessoas pouco mostrando isso, né? Eu vi alguns móveis com esse couro maravilhoso, porque ele parece couro mesmo, é uma coisa é vertificante, na Aham. verdade. E eu vejo que as pessoas não estão muito ligadas nisso, né? Por Uhum. exemplo, eu comecei a ver aqui no Brasil uma pesquisa com couro de pirarucu, né? Com a escama do o couro de pirarucu. Eu vi que esse final de semana passada eu tive vendo no shopping bolsas e sapatos feitos com esse couro, que é muito bonito, ele tem um aspecto muito bonito, né? Sim. Porque em vez deles disfarçarem isso, eles assumiram a escama do couro. Então fica uma coisa muito bonita, fica É. bonita. Imaginando uma poltrona disso, É, né? eu Em já vi detalhe, uma algumas. coisa desse Tem tipo. alguns colegas Então, que já estão usando, é interessante. é, você se interessa por isso? Como é que está a sua pesquisa nisso? Porque o seu design é um design bem contemporâneo, né? De linhas mais retas, Sim, linhas mais enxutas, que é muito lindo. A gente vai sim. mostrar algumas peças daqui a pouco. Ah, O legal. Bruno De Lázari aí, ó, super É, marceneiro. Bem-vindo, Bruno. Os meninos dos Decornautas estão aqui, sempre prestigiando a gente. Beijo, meninos. Obrigado. legal. Eu vi uns nomezinhos aí, já passaram. Tem amigos, Tá tem passando muita família, gente tem colega. bacana. Que bom. O nosso público é sempre muito variado, muito bom, É, e essa live depois fica arquivada, né, como material aham. de pesquisa. E aí, como é Legal. que é para você isso, né, de dar Uhum. esse aspecto contemporâneo? É, Porque, por exemplo, o couro de micélio que eles fazem no exterior, tem no Brasil também, mas no Brasil ainda não está bem resolvido. O couro de micélio que eles fazem no exterior é idêntico ao couro, não tem o que fazer. Então, é a criatividade do designer. sim. E as peças que eu vi com esse couro são maravilhosas. É um negócio assim Aham. de você olhar e falar, meu Deus, né? É. Para ser sincero, assim, eu nunca tive contato com nenhum desses materiais, tirando o couro de pirarucu. Eu acho interessantíssimo, assim, eu gostaria, inclusive, de ter mais acesso, mas como eu falei, é uma coisa que
eu chego na fábrica e a fábrica me disponibiliza normalmente os materiais. Principalmente quando eu estou prestando serviço, os materiais que eles têm costume de trabalhar e que eu posso explorar ali. Nesse projeto mais autoral que eu estou lançando agora, acho que eu tenho total abertura, assim. Aí realmente é uma lição de casa para eu fazer e correr atrás desses produtos. Acho que não só da variedade, né, da sustentabilidade, mas, mas ter o material novo abre um caminho enorme, assim, né? Então você não vai estar propondo a mesma solução que o couro de vaca dá, por exemplo. Eu não sei se esse couro de micélio ele é vendido em rolo, ele é vendido em chapa, em placa, como que é? Então, uma dif... O couro de micélio, na verdade, eles pegam a raiz também, é um material feito em laboratório, né? Uhum, Eles não pegam da natureza, eles pegam, a base é natural, e aí ele desenvolve num laboratório. Eu já vi algumas fotos, ainda é meio esquisito, é um processo meio avançado demais, parece que veio do futuro. é, Mas pelo que eu entendi, são rolos realmente, né? E quando então, você isso... vê o couro, você vê como se fosse uma pele de couro mesmo. Uhum, Inclusive com a textura do couro, né? Com o arranhadinho do couro e tal. sim, Eles conseguiram dar uma cara de couro uhum, mesmo. Eu não toquei ainda, eu não vi nada de perto ainda com esse couro, né? uhum, Não vi nada. Mas pelo que eu estou vendo e pela indústria da moda de alto luxo está usando, é é, sinal de que o negócio funciona é. muito bem, né? Sim, com certeza. Eu Nenhuma toquei nesse empresa desse ponto, porte eu vai toquei nesse substituir. ponto porque o couro de vaca, né, tem uma limitação grande, inclusive para o design, que é o tamanho da vaca. Então, quando você tira o couro, você não pode fazer, É, por exemplo, é, uma peça enorme sem que tenha costura, ou que ele seja todo retalhado, justamente. assim. Você Então, tocou se é num um couro que é ponto importante. vendido por rolo, ele vai se comportar como um tecido, que para o designer e para a indústria é muito mais versátil, assim. Então, é bem legal que tem essa possibilidade. É. Bom, o que eu tenho visto já feito com esse couro na indústria de moveleira estrangeira é isso que você está falando. É tecido mesmo, é como um rolo. Aí eu já não sei muito de metragem, né? Porque eles não falam muita coisa e tal. Uhum. Depois eu vou te passar a indústria Aí nos Estados Unidos que eu descobri que pesquisa. trabalha com eles. Eu descobri por conta de uma designer que eu sigo de Nova York, e eu comecei a ver algumas coisas que ela postou e eu falei, o que é isso? Fui prestar atenção, eu descobri a indústria que cuida para moda e para o design. Mas essa específica, ela foca no design, né? O que Certo. me parece é que, assim, eles estão procurando as pessoas para começar a jogar isso no mercado e Uhum. ficar mais popular, né? Muito mais Sim. popular. Já tem matéria de tudo quanto é revista falando a respeito do couro de micélio. Mas ainda. E tem outras marcas também, né? Se eu não me engano, esse que eles utilizam chama Missa. Eles põem uns nomes comerciais assim, né? Mas o básico chama-se couro de micélio. Uhum. Deixa eu Mas voltar aqui que deve. tem uma pergunta. Certo. Treinador Target, Walter. Pensando na sexta onda, sustentabilidade, você pensa em criar alguma linha? Eu acho que ele já respondeu isso. Acho que a resposta é parecida, assim. Acho que esse uso de materiais é interessante, mas uma coisa que eu me preocupo frequentemente é na durabilidade do produto, né? Como eu falei, não só esteticamente, como a durabilidade de resistência mesmo dos materiais e como que ele vai estar daqui a um tempo, porque eu não quero fazer um produto que a pessoa no ano que vem precise comprar outro e trocar, sabe? Eu quero que ele tenha um produto Justamente. que seja durável, que ele não vai jogar fora e ter mais resíduo, assim. Então, Eu me lembrei, tocando nesse assunto, eu me lembrei que a Sacar, uma época, tinha uma mesa, não sei se você se lembra disso, que eles utilizaram espigas de milho não lembro. para fazer a forração. Ela tinha um, ela tinha uma
um recorte no tampo, né, com espelhos, e eram forradas com espigas de milho fatiadas. E era um negócio bem bacana, assim, não sei se ainda está em linha e tudo, mas era uma coisa que eles faziam que era bem bacana. E tem um projeto agora que é feito com madeira de cafezais de fazendas desativadas, cafezais desativados, e aí o cara teve a brilhante ideia de pegar a madeira desses cafezais e transformar em objetos de design, né? Desde objetos até caixas para a indústria, por exemplo. Ele trabalha em parceria com uma joalheira que a gente entrevistou, a Melina. Então ela fez uma linha com grãos de café e as caixas são feitas com essa madeira e a serragem a serragem dessa madeira é utilizada para forrar dentro das caixas. Bem interessante. É um projeto assim que é bem bacana, né? É uma forma e pensei assim, puta, madeira de cafezal, nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, né? De cafezal desativado. E o Brasil é muito grande, né? Tem muita coisa no Brasil que dá para... tem muita gente pesquisando, né, essas soluções sustentáveis e acho que cabe a gente, de fato, fazer essa lição de casa de trazer para o produto, né, para começar a ser usado e não ser só uma matéria-prima que tem na prateleira lá, assim. Acabar com aquela história que a gente vê a matéria no jornal, né? Estão fazendo um tijolo de não sei o quê. Nunca mais você vê o tijolo. Só vê na matéria da televisão e isso não entra no mercado, não vai para o mercado, né? Exatamente. Outro dia eu vi uma designer que está usando tecido resíduos de tecido para fazer tijolos, que é um trabalho muito bacana também, que eu vi outro dia, não conhecia. A internet te possibilita essas coisas, né? De você começar a ver as coisas que estão sendo feitas, implantadas, né? E dá vontade de trazer tudo para cá, né? Eu fico enlouquecido quando eu vejo assim. Né? A gente dá vontade de fazer tudo, né? Mas é aí que tá. A internet te possibilita enxergar essas coisas, ver as possibilidades, ou trazer semelhante, ou fazer com que a gente tenha aqui, né? É isso que é bacana, né? Que quebra um pouco essa questão, porque antes, para você saber de alguma coisa, você fazia como, né? Procurava um laboratório, os laboratórios procuravam os designers, como é que é isso? Como é que é essa aproximação, né? Eu acho que tem que melhorar um pouco isso, porque deve ter tanta pesquisa no Brasil que a gente não tem noção de coisas maravilhosas, a gente não tem noção de que estão ali. Coincidentemente, eu respondi de um rapaz que acho que viu meu trabalho na MAD, ele me mandou uma pesquisa sobre um material sustentável e com perguntas, enfim, meio questionando se eu conheço, por que eu não uso, qual a possibilidade que eu teria para esse uso. Então, o pessoal vai se mexendo, né? Acho que tem que só ter essa sintonia aí para fazer a coisa acontecer. Eu acho que é montar um grupão de WhatsApp todo mundo e todo mundo mandando um para o outro, no final das contas, e um ajudando o outro, né? É o que eu falo aqui, o nosso mercado tem que se unir mais, né? Quando eu digo nosso mercado, eu não sou designer de produto, eu falo como observador do mercado nesses 20 anos de observação, né? Atuando, observando, vendo o mercado, vendo as coisas nascendo, grandes marcas nascendo, morrendo, grandes designers que despontaram, que hoje não estão mais no mercado, né? Nesse sentido aí, né? Eu chamo de nosso mercado por conta disso. Eu me sinto participando dessa coisa toda, mostrando os designers, falando sobre as coisas que eu vejo, né? E agora com essa questão da internet, ver as coisas e poder publicar e mostrar para as pessoas, né? Eu tenho feito esse esforço muito grande para trazer coisas diferentes do que estão na internet. Acho que tenho conseguido, penso eu. Com certeza. Bom, acho que só de trazer o pessoal para falar já traz uma multidisciplinaridade. Isso é importante também, assim, né?
trazer as pessoas aqui para falar é muito importante. Todos os designers, os profissionais que têm passado por aqui, é muito, muito importante. Agradeço a todos, né? Vocês já são 76 nessa brincadeira e a gente está com a agenda lotada até final de agosto. Olha que maravilha. Só vem muita gente boa por aí. Queria mostrar agora os teus produtos e eu vou mostrar as fotos e você vai comentando. Legal, como é que criou e tal, tá bom? Uhum. Eu vou começar por essa mesa aqui, que eu gosto bastante. Certo. Essa mesa é Helena, isso. Ela Helena? Helena, isso. Todos esses quadrados são bandejas, né? Então são bandejas soltas. E aí ela é modularizada, assim, você pode fazer em várias medidas seguindo essas bandejas. E a grande brincadeira dela é que você pode deixar os nichos virado para cima ou para baixo. Então tem legal. uma interação. Então aí ela toda com os nichos para baixo. E aí você pode colocar para cima, usar de apoio, enfim. Até deixar vazio, se quiser tirar a bandeja e colocar em outro lugar para usar esse metal espaço. E madeira. Metal e madeira, isso. Muito legal. E essa é uma mesa que eu lancei em 2019, se eu não me engano, com uma indústria, e ela foi meio um fracasso de cara, assim. Olha, aí depois de alguns anos, um lojista grande do Rio comprou, e aí a coisa começou a aparecer, e, enfim, agora ela tá... Eu troquei de indústria, mas ela tá fazendo um sucesso legal, assim. Então tem vários lugares. E ela se adequa em vários ambientes, então é um produto que demorou para pegar, mas agora tá acontecendo, assim. Design tem isso também, né? Às vezes não é o momento do produto, não é o local correto, às vezes não é a exposição correta, né, para estar mostrado. Acontece isso, o mercado tem isso também, né? Às vezes você acha que às vezes é igual a mesa, é uma excelente ideia e tudo, mas foi lançado em um lugar que não deu muito certo. Depois, um pouco mais para frente, né? Não esqueçamos que os irmãos Campana começaram assim. Demora essa maturação. Sim. Essa mesa tangente é o primeiro produto que eu lancei como designer independente, assim. Então eu saí muito bacana. da loja, comecei a desenhar, ela foi o primeiro que eu apresentei na fábrica. E aí eles toparam fazer, e, enfim. Essa é a mesa de centro, tem a mesa lateral, e aí a lateral é essa aqui, não é? Não, essa é outra, essa é a Broadway. Já é outra. É que essa é em X, a outra é um triângulo, né? A sacada da anterior é que são 3 peças iguais, que tem um ângulo, e aí elas são coladas ali né? Cada uma apoia em uma e faz essa estrutura com o tampo redondo por cima. Essa próxima foi uma... Desculpa, eu tô falando de uma, você foi para outra. Perdão, sem problema. Não, é que tem esse delay aí. Essa é a mesa Broadway, que foi um outro desenho que eu fiz para Vidrotech, né, essa fábrica de vidro. E foi interessante porque foi uma conversa que eu tive com eles, então eu desenhei e eles sugeriram esse vidro de cima aí, que era um material que eles estavam começando a trabalhar, que é um vidro fundido. Parece uma pedra, né? Parece uma pedra. Parece uma pedra, só que ele mantém a transparência, é isso. Então ele tem essa textura porque ele vai num forno, então é um pedaço de vidro comum que é submetido a alta temperatura e aí ele dá essa derretida, essa disformidade aí que cria uma textura bem legal. Literalmente ele fica com a aparência de uma pedra, tá vendo aí a textura? Eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas do ângulo que você olha, parece uma pedra mesmo, né? Uma pedra bruta. Uma pedra transparente, né? É muito louco. Aqui é a mesa tangente ambientada, né? Isso, exato. O vidro é uma das minhas paixões, eu gosto muito. Eu sou apaixonado por vidro, por cristal. Essa mesa de jantar Calafate é outra, sim. É uma mesa de jantar e aí a ideia também foi explorar essa transparência do vidro e aí tentando usar, quando um vidro sobrepõe ao outro, ele cria uma cor diferente, né? Então, ele tem as duas camadas,
justamente para tentar explorar essa questão das cores, enfim. É muito bem resolvido. Vidro é difícil trabalhar, né? É difícil você É trabalhar um pouco. porque ou você tem aquelas formas arredondadas, né? Que antigamente trazia-se da Itália, Uhum. aquelas bases arredondadas e tudo, que aquilo foi uma moda uma época e só eles faziam, né? Sim. E a gente não tem tecnologia para aquilo. Eu nunca vi brasileiro fazer aquilo por enquanto, né? É. E a gente Até começou a tem umas trabalhar com fábricas, vidro. mas não tem um volume tão grande, assim. E aí acaba ficando É, caro. E aí a gente começou a trabalhar com vidro plano e muito bem com vidro plano, né? Sim. Por exemplo, Jaqueline Terpes faz isso com uma maestria É. inconfundível, né? Uhum. Os móveis dela de vidro são super bonitos e ela consegue fazer isso com os com vidro plano, né? Uhum. Brincando com essa questão da geometria. Mas é muito difícil porque de repente fica tudo muito parecido. E, por É. exemplo, as suas conseguem ser diferentes das outras que eu já vi, né? É, Acaba que bom. tendo uma solução diferente, isso é É. bacana. Mas de Essa aqui é fato o vidro uma é lateral, né? isso, é Pode uma falar. lateral. Não, que o vidro é exatamente o que você falou, tem essa dificuldade do material, né, por você não conseguir trabalhar, não ser mole como uma madeira, não tem a possibilidade de encaixe. Então, o máximo que você tem é uma cola. Também, dependendo do ângulo que você usar, ele perde um pouco da resistência. Então, é um desafio sempre criar algum móvel em vidro, assim. E o vidro tem uma questão que é uma coisa que é difícil, o peso, né? O vidro fica muito pesado. Uhum. Dependendo do tamanho da peça, fica um negócio assim, bem difícil de. É, Pois ali ficou, né? é, Acabou. Para mudar de lugar A sorte é que eu não. trabalho com essa fábrica que é especializada em móveis de vidro. Então, a gente sempre está nesse diálogo, né, tentando resolver esses problemas inerentes ao vidro, vamos dizer. Eu me lembro daquela linha Pixel da Jaqueline, que eram cubos, né? Chama Aham. Pixel, que ela era literalmente um pixel. Aquilo para tirar do lugar é um inferno, porque é um vidro duplo, é um negócio assim que fala pai eterno. E não tem uma alça para segurar aquilo, né? Você é obrigada, o cliente é obrigado a comprar uma garra para tirar aquilo do lugar, né? É. Instalou, fica ali pro resto da vida, acabou, Aham. né? Era assim, bom, até os que eu vi de perto, né, que eu conheci, eram muito pesados, era uma coisa assim, mas isso era bem no começo, né? Hoje em dia já deve ter alguma coisa que já deve ter Vira melhorado. um móvel Eu nem sei se que ela não é fabrica mais móvel, né? assim. Bom, a Jaqueline é artista plástica também, né? Então ela tem essa pegada arte, né? Não, Nas peças dela, móvel é a né? palavra de mobilidade mesmo, que você não consegue mover ele. Bom, mas eu acho que é pela característica de ser artista plástica, né? Aham. Pode Ser ser. mais artista plástica e ter mais essa pegada, né? Que, por Uhum. exemplo, isso é uma coisa que eu tenho perguntado para os designers aqui. Essa fusão do design com a arte, né? E que aí vira esse embrolho de meio de campo da pessoa que faz um produto que não é móvel, como você está dizendo, né? Móvel ele tem que se movimentar de alguma forma, né? O conceito é um pouco esse. É. Porque eu estava vendo hoje uma arquiteta aqui de Brasília que eu sigo, que ela faz uns vídeos muito engraçados, né? E marcaram ela num vídeo que era uma cuba de vidro. Aí ela falava justamente sobre isso, né? E ela começa o vídeo dela falando assim: deveria ter uma matéria nas faculdades de arquitetura, design e engenharia, onde as pessoas fizessem faxina. Elas não proporem tantas coisas absurdas para os clientes. Isso aí é uma outra área que preocupa na hora que a gente lança. Essa é a mesa É, Trulli, que foi lançada na Bonté esse ano, foi no começo do ano. E aí também uma mesinha, né, uma mesinha lateral Coringa, assim. Então esse tampo super e a bonita. base são todos em madeira maciça e essa haste de metal. E eles têm um acabamento muito bom, assim, então fiquei muito feliz também com o resultado. E você tem essa
preocupação da funcionalidade da tua peça, nessa questão de limpabilidade, por exemplo, porque eu vejo que isso é uma coisa que as pessoas meio que esquecem, né? Elas propõem umas coisas que você fala assim, e às vezes é isso que não vende, né? Uhum. A gente tem que sempre lembrar que tem a dona de casa que vai utilizar isso, né? E ela pensa Sim. assim, poxa, é lindo, mas como é que limpa este negócio, É. né? Não, eu Eu vou ter que tenho, assim. contratar uma empresa especializada para fazer a limpeza desse negócio, Uhum. né? De vez em As quando pessoas eu têm que pensar esqueço, nisso. porque às vezes a gente está tão focado na questão formal que não pensa nessas coisas. Mas na poltrona que eu lancei na MAD, por exemplo, foi uma coisa que algumas pessoas perguntavam, como ela tem o braço estofado, elas falavam, ah, mas e se sujar o braço? Ah, mas isso e aquilo. Aquele braço eu desenhei pensando em você poder soltar e de repente trocar aquela peça, trocar aquele tecido para facilitar justamente essa não É, é uma tem limpeza, mas seria a troca da peça, assim. a troca. É, porque pode acontecer, por exemplo, de um acidente, rasgar, manchar e Uhum. precisar fazer uma reforma. Tem que se pensar nisso. É, Foi uma coisa, por exemplo, que a gente conversou quando entrevistou a Ana Neut, né? tá. Porque as peças são todas muito lindas, mas como é que é a preocupação de troca de lâmpadas, por exemplo? Porque um Uhum. lustre ou uma luminária, você tem que pensar que a pessoa tem que trocar a lâmpada, aquilo não é eterno, né? Claro. Aqueles e no Brasil a gente tem muita oscilação de energia, né? Então as coisas queimam Uhum. de certa forma. Tem que pensar nisso, na manutenção, né? Como é que faz a É, manutenção de um lustre que tem um monte de coisa, né? é, Tem que pensar nisso tudo. sim. É, Aquelas coisas isso que acho você que olha e você é. fala assim, mas como é que troca a lâmpada deste negócio, É. Então, isso né? acho que é mais do que mais importante do que a assinatura, né? Porque a gente às vezes procura o design, a gente não, mas a gente vê o design sendo tratado como apenas uma assinatura. E não, o designer é esse profissional que pensa nas coisas desde a produção até o uso quando estiver no cliente, assim, não só na comercialização. Então, Tem que pensar nisso tudo, tem que pensar é, faz transporte, parte do processo. é, as pessoas têm que pensar numa coisa hoje em dia, que são os imóveis são cada vez menores, né? Uhum. Não só o imóvel em si, mas a entrada dos apartamentos, porque você começa a fazer essas torres muito grandes e você começa a diminuir os corredores, né? É, E aí você começa a ter que começar a pensar nisso. Como é que as coisas entram nos lugares, né? Lugares grandes ainda, mas a maioria por uma questão de espaço mesmo, não é isso? Pensa nisso quando faz ou não? deu uma travada que eu só ouvi o finalzinho, se eu penso nisso. Então, você tem essa preocupação porque os lugares são muito pequenos hoje em dia, Aham, né? É tudo muito pequeno. É sim. lógico, existem lugares maiores que comportam, por exemplo, o Maurício faz sofás enormes, né? Modulados e enormes, Uhum. pensados para casas grandes, né? Mas hoje em dia as pessoas têm uma redução de espaço por conta mesmo do tamanho das cidades, né? Você vai Claro. ver, por exemplo, as casas maiores em condomínios, nesses condomínios Quinta da Baronesa e tudo. Na Uhum. cidade mesmo as coisas estão começando a diminuir É, para todo mundo. Não é uma sim. questão de dinheiro, é questão de não ter espaço, é que nem o Japão, Aham. né? É. É que nem no Japão. Sim, mas é uma preocupação assim constante. Inclusive as mesinhas que eu lancei no DW é um trio de mesinhas redondas. Tá no meu Instagram mais para baixo. Foi pensando nisso, assim. Então eu queria que fosse uma mesa de apoio que a pessoa pudesse colocar em qualquer lugar. Então se ela tiver um espaço pequeno entre o sofá e a parede, ou entre o sofá e uma janela, enfim, uma porta que ela pudesse ter ali, e aí no momento do uso ela transportar, então ela tem uma alcinha e foi meio pensando nisso. E a poltrona foi meio caso contrário, que é essa questão do transporte, assim. Eu fui desenvolvendo, pensando nela numa medida que passasse dentro de uma porta e, enfim, com esse jogo de mexe para cá, mexe para lá, acabou que ela passa ainda, mas você tem que ter um jogo, assim. Então ela passa no limite. É,
Mas é uma preocupação que você não precisa içar, né? Porque o içamento também é um serviço que existe, ele é possível você passar por fora do prédio, mas que é um custo a mais para o cliente, assim. O içamento, por exemplo, em São Paulo, o içamento é um negócio muito sério. Às vezes Uhum. fica um custo tão alto, é uma coisa exorbitante. Em São Paulo, né? Sim. Em outros lugares também, né? E fora os perigos todos. É. Eu vi uma matéria agora sobre. Eu não me lembro o país agora, mas eu vi uma pessoa fazendo uma matéria que tem um país onde você tem já. Os prédios foram construídos meio que com uma certa inclinação, e eles têm, cada prédio em cima tem como se fosse uma viga, né? Justamente para içar e subir as coisas, porque as escadas são muito estreitinhas, não tem como passar. Então já foi pensado para tudo subir pela janela. E o Que prédio tem loucura. essa inclinação que é para não ter problema de ou de cair, ou de bater no prédio e de quebrar a janela. Então foi uma coisa. Pensaram isso na urbanização da cidade. Uhum. É uma loucura isso, né? É, Pensa bem. totalmente. Lógico, guardando as devidas proporções. São casas de, no máximo, 3 andares. Não é nenhum arranha-céu. Tá? Aham. Arranha-céu é uma coisa totalmente diferente. Né? É. Nossa, você tá puxando Essa uma... mesa que eu. Essa mesa foi Eu. uma que já acabou saindo de linha. Na verdade, nem saiu de linha, mas a fábrica fechou. Então, era uma fábrica que eu trabalhei por alguns anos e chamava Mas é bem Tríade essa bonita. mesa de jantar. Então, é uma É mesa com bem uma, bonita. uma base curvada É uma e solução muito bonita. Eu puxei por conta disso, aham. né? Não, e ela É, era super estável, ela tinha um detalhe aí nesse encontro das chapas interessante. Mas acabou que a lembra uma fábrica viga. fechou, então ficou um produto engavetado, É, vamos dizer. bom, se algum fabricante estiver assistindo a gente, tá aí, né? Tá aí. Tem, tem sempre um fabricante assistindo. É. Essa é a linha Napoli, que também foi lançada agora em fevereiro na Bimad, em parceria com a Bom T. Então ela tem essas duas mesas laterais, que é a da esquerda, né? Essa cinza é uma mesinha de encaixe, então que você pode colocar ali num sofá ou numa mesa de centro, e a outra é uma mesa mais lateral mesmo, para ficar do lado de poltrona e sofá. A mesa de centro, que estão Bem essas bonito. aí, e tem um aparador que é semelhante à mesa de centro, só que é mais alto. É. Que também a ideia foi Aqui tem usar uma essa parada. questão da- dos dois tampos, né? Então ter dois apoios, um em cima e um embaixo, ter mais superfície de uso pro cliente, assim. Aproveitamento total do espaço, né? Isso Exato. é interessante também. É. Tem que pensar nisso. Esse aparador aqui que eu gosto bastante, É. bem bonito. Esse surgiu, inclusive, de uma ida para mim, uma ida minha para Milão, que eu voltei de lá com várias ideias de vidro, aí eu fui discutir na fábrica e eles estavam meio com a mesma percepção. Então eu desenvolvi essa linha por uma necessidade que eles tinham, querendo explorar as possibilidades que o vidro oferecia. Então ele tem Bacana. o vidro tonalizado, vamos dizer, né, o vidro fumê ou bronze, e embaixo é um espelho com um efeito fosco. Então ele Olha fica com uma que textura interessante. muito interessante, sem dar aquele reflexo tradicional do espelho. Então fica essa coisa meio degradê, um brilho diferente. E o interessante E é dessa uma coisa linha é esse espaço vazio que tem tanto na mesa de centro quanto nos aparadores. Isso, que a ideia era justamente ter um espaço para os objetos, vasos, enfim, algum adorno que se colocasse ali, vazasse e quebrasse essa questão das duas superfícies dos tampos, assim. muito legal, muito legal. Obrigado. O Banco Dada também foi inspirado numa roda d'água, né? Então daí o nome, roda d'água. E, Legal, e ele também um produto que eu comecei com essa fábrica que fechou e agora eu estou produzindo com outro parceiro. E bacana. pode ser um banquinho, pode ser uma mesa de apoio, uma mesa lateral, mesinha de cabeceira, enfim, é bem versátil. Ele é leve, apesar de ser mais robusto, assim.
Também tem Muito vários legal. tipos de uso. Muito legal. Você também tem uma linha de fibra, né? Que é essa Para área aqui, externa, sim. que é muito Isso legal. aí. Tem dois fabricantes que eu trabalho parceiros assim, que produzem essas linhas. E, e aí também é chama outra atmosfera, né? Então, se trabalhar com área externa, trabalhar com principalmente momentos de lazer, assim. Então, são pensamentos É, distintos. mas a área externa geralmente tende a ser muito caricata, né? É assim, Uhum. fica aquela coisa muito marcadinha assim, e é difícil fugir disso, né? É difícil É. ter essa fuga para o mais contemporâneo, e aí Aham. você resolve isso na cor, na forma, né? Você dá É. uma forma diferenciada, que tá É. bem Essa linha bonito, foi achei as bem duas que você bonito. mostrou, inclusive foram inspiradas em palmeiras, assim. Então tem essa aí chama Gerivá, a outra chama Areca. Então era um pouco da brincadeira dos troncos, aquela outra tem um pezinho de madeira que é meio caule de É, onde saem as folhas. Então veio um pouco da observação da natureza e trazer ela para o desenho e dar essa mas abertura, né, dos acentos. é isso que é bacana. Quando eu falo caricato, não é ser aquela coisa óbvia, né? O Uhum. designer precisa dizer qual que é a intenção. Você bate o olho, vê que é um móvel de área externa, mas você não tem esses. Isso não fica muito claro. É aí que eu digo da caricatura, né? A Uhum. pessoa faz um negócio em forma de uma folha, entendeu? Não, Sim. não é uma crítica negativa, né? Mas isso no mercado todo mundo faz. O É. difícil é sair disso aí, né? Por exemplo, Ah, eu difícil é acho que quando estilizar a fica folha e muito ninguém perceber óbvio, que é fica a mais folha. cansativo, né? É isso, e fica mesmice, né? Todo mundo tem a tal da poltroninha em forma de folha, né? Uhum. E o meu objeto de ódio mortal aqui, que é o tal do carrinho de chá, que eu não mostro de mais ninguém, eu já falei. Carrinho de chá que não entra mais nessa. Não mostra de ninguém. Pode ser de quem for. Pô, mas Eu meio peguei ranço. Mas eu é peguei meio ranço como chama? porque. Um objeto que todo designer tem que ter um, sabe? Para se Mas sabe o que posicionar como designer. acontece? Estava falando com uma amiga e cliente esses dias, nós estávamos numa loja, numa grande loja, e aí eu fiz essa observação com ela em loco. Eu falei assim: sabe por que eu não gosto desses carrinhos de chá? Porque eles têm a mesma estrutura, só muda o tamanho da roda. Aí É, era uma loja muito grande e tinham pelo menos 4 modelos diferentes, de designers diferentes, todos iguais. Assim, uhum. o conceito igual. Então, é muito raro ter que foge do conceito, aí eu É, mostro. Mas, ao contrário, eu não mostro mais. essa é a poltrona É. mica também que eu fiz para minha namorada, então ela precisava de uma poltrona, ela precisava, queria, né? Uma poltrona que tivesse esses gomos, essas facetas assim. E aí eu desenhei para É ela e um. depois fui atrás de um produtor. E assim, ela Ficou muito legal. ela tá super confortável, assim. Então é meio uma. E o bacana é que o teu móvel de área externa você consegue trazer para indoor facilmente, né? Uhum, Sem problema nenhum. Não fica aquela coisa datada que é só de área externa, né? Por conta do aham. formato, do shape. Isso está muito bem resolvido. Que, por Que exemplo, bom. quando você vê em outros designers, você não consegue. Se você pôr uma peça de um outro designer que trabalha com isso dentro de casa, a pessoa fala: o que é isso? É. O que está acontecendo? Não, legal, bom que você tem essa percepção. Essa mesa quadra que eu É, estava comentando, o, que esse era é o uma seu, mesinha. é o Desculpa, pode falar. lançamento, né? É o lançamento, né? Que foi apresentado na MAD, é isso? Isso. É. Eu lancei ela no DW, no Design Weekend, que foi em março, elas assim em madeira. E agora na MAD eu trouxe elas em pedra. Então, essas que eu estava comentando, que são mesas de proporções menores, então ela tem, a menorzinha tem 20 de diâmetro, então é uma mesinha bem pequena para se apoiar um celular, um copo, um livro, alguma coisa que você esteja ali na mão no momento. E, e aí são
3 opções disponíveis, né? Aí essa alcinha que eu tinha comentado, e essa é inspirado nas linhas das quadras de jogos, né? Isso, Que eu estava lendo lá no release. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei interessante Na o verdade, seu... essa ideia veio enquanto ela estava sendo desenvolvida, assim, ela não foi uma inspiração inicial, mas ela teve sua participação. Eu sempre tive Entendi. muito contato com esporte, assim, então, de todo tipo, desde os aquáticos até os de quadra, e fiz circo no colégio, então sempre fui muito ativo em relação ao esporte, e até hoje eu jogo vôlei, e Bacana. aí eu desenhei, e aí comecei a ver esses formatos, eu falei, nossa, isso aqui tá parecendo uma quadra, porque tem as linhas, tem os Justamente. círculos, os meios círculos, as posições, né, onde a bola inicia, no futebol, no E handball, isso é muito bacana enfim. porque não fica caricato, né? Você Uhum. só percebe isso se o designer falar. É o que dizia minha professora de arte contemporânea. Aham. O que legitima a arte e o design é o discurso, né? Só Certo. quem criou pode fazer isso. É por isso que eu faço muita questão que o designer fale sobre o produto dele e conte as histórias por conta disso, né? Porque Uhum. eu tinha visto já, tinha olhado, já estava selecionado e tudo. E quando você mandou o release, eu falei, nossa, que interessante, né? Que olhar interessante, né? É, é, De perceber e de enxergar isso, né? é. São coisas do dia a dia que eu acabo trazendo pro meu trabalho, né? E esse é outro lançamento, que é o lançamento de fato da MAD, que é a poltrona chuva, que também tem uma brincadeira com o nome, e essa também veio no meio do desenvolvimento, que é aquela charada do que é o que é, aquela coisa bem infantil É, que do corre que cai de pé e deitado, corre deitado. cai de pé e corre deitado. E É, aí porque eu tava essa desenhando, poltrona chama para o conforto, né? Que é sim, bacana é, isso. Aí o braço e estofado que você estava falando, né? isso, exatamente. É Então, eu desenhei madeira? desde o É toda começo de para ser, madeira? é toda em metal. A estrutura é metal, Ah, é metal. é, o estofado tem um corpo de madeira, mas esse aparente é todo metal. Tá E é para lindo. ser uma poltrona bem orgânica, assim, então ter esse braço fluido, formato de gota no assento no encosto. E aí essa estrutura meio Mas só como suporte mesmo, sabe? Como coadjuvante. eu acho que essa parte orgânica está bem resolvida. A gente vê isso na peça, nas vistas, né? Quando você olha para Uhum. as vistas dela, você consegue enxergar isso. Ora ela é bem É, reta, ora ela é bem, dependendo das vistas que você olha, né? Mas o sim. importante, chama o conforto, né? Para sentar. É. Isso que é importante. E ficou confortável de fato. Design, design tem que ser que nem, como diz os orientais, né, com a comida. Primeiro você encanta os olhos, depois os outros sentidos. Então, design Uhum. tem que chamar o olhar, tem que a poltrona que você vê se tem que vontade de sentar, a cadeira que você vê se tem que vontade de sentar, né, e tem que ter Uhum. vontade de sentar mesmo. Porque É. acontece um pouco isso, né? Eu acho que a gente passou muito tempo com essa história, né? E acho que está ainda essa mistura do design com arte, ninguém sabe o que é o que, sabe? Fica essa coisa híbrida de nada com coisa nenhuma. Uhum. E aí você fala assim, isto serve para quê no final das contas, né? Que é outra coisa que eu tenho falado muito com os designers aqui, né? Essa separação. Quando é que a gente vai começar com essa separação mesmo? Eu sempre conto essa história aqui, ela sempre vou contar, porque é uma coisa que me impressionou muito. O Máximo Morosi, quando esteve no Brasil e eu vi uma palestra dele, ele falou isso, né? Design é uma palavra feita para vender produtos, ponto. É a frase mais correta e que define design da melhor forma que eu já ouvi de todos os designers que eu já ouvi. Eu nunca ouvi nenhuma Uhum. definição tão precisa, é cirúrgica praticamente. E o homem controla, e o homem é o diretor artístico da Hydra. Então a gente não pode discutir com ele. Foi ele que levou os irmãos Campana para o mundo, ninguém pode discutir com ele. O cara é bom, né, no que faz. E a segunda frase dele na palestra foi: os irmãos Campana são os maiores designers do mundo hoje. Isso há 20 anos
atrás, ele já falava isso. E Tá. não estamos procurando novos irmãos Campana. Eu guardei isso na minha cabeça, 20 anos. E é isso mesmo, né? E aí a gente viu depois algumas pessoas que meio que foram nessa vertente de design art, de design de aproveitamento e tudo e tal. E a gente está vendo que isso está morrendo um pouco, né? Por exemplo, eu vi isso na Feira de Milão. Eu vi que a Feira de Milão, que o Brasil está saindo da caricatura e mostrando que é adulto, né? Com os designers e com as marcas. A gente está vendo aí a Ornari tomando o mundo, abrindo loja em tudo quanto é biboca do planeta. Florence já tem loja em muitos lugares. E outras grandes marcas. Artefato, que tem lojas mundo afora, né? Então a gente começa a ver isso, começa a ver que a gente aprendeu, né? Está fazendo o dever de casa direitinho. Isso é muito bom. Você tem essa percepção também? Tenho, com Justamente certeza. por vir de um grande player do mercado, que é a Clami, né? Você tem essa percepção? Tenho, acho que sim. Acho que o design como um todo e o design brasileiro está cada vez ganhando mais mercado, de fato. E tem, inclusive, um movimento interessante que faz parte do design brasileiro, faz parte do design independente e dos jovens designers, que está acontecendo aqui em São Paulo. Não sei se você já ficou sabendo, que é meio uma ocupação do centro de São Paulo, assim. Então tem muitos Sim. designers, muitos criativos que estão indo para o centro de São Paulo, aproveitando espaços, edifícios Paulo históricos, assim, Alves de foi, arquitetura. montou a loja, Isso. transferiu a loja dele, que era durante anos no mesmo lugar, foi para um lugar muito maior e muito mais histórico, enfim. Exato. E outros também, né? Não só o É, Paulo. Paulo, porque eu não, entrevistei ele aqui, ele ali falou na disso na Galeria época, né? Metrópole, na frente, que são lojinhas menores. Então tem inclusive vários amigos lá que estão com escritório, um pequeno showroom. Então criando meio esse polo do design, sabe? Então não são só os shoppings de decoração, não é só a Teodoro Sampaio, não é só a Gabriel Monteiro da Silva. Existem outros lugares que estão aproveitando esse movimento do design, esse crescimento. Tem o pessoal da Barra Funda, que também tem esse circuito ali, várias oficinas, vários showrooms, com o Tem o pessoal circuito da Barra mostrando. Funda, que é uma coisa nova, vários estúdios interessantes, né? O Sim, Ezer tá muita lá, gente legal. que é muito bacana. Tradicionalmente estava o Marco 500 ali há muito tempo meio que sozinho, né? Aham, E ele conseguia levar as pessoas para lá sempre, né? é, Com o galpão do Marco 500. é, Beijo, Marco, se você estiver nos ouvindo. E depois começou essa. Sérgio Farer também tinha um estúdio lá no começo, né? Ali na tá, Barra Funda. O é, primeiro estúdio a primeira showroom do Sérgio foi ali. Eu entrevistei o Sérgio a primeira vez lá na Barra Funda. tá. E outros, né? E tô vendo um movimento bem bacana. É bom ver isso, né? De certa Sim, é forma. ótimo. Brasília ainda acho que não está acontecendo muito isso. Não. Tá de certa forma, assim. A gente tem algum movimento ali no CIA, de estúdios, Uhum, de escritórios. Tem o Galpão CIA, que é um negócio gigante uhum, de arte contemporânea, né? Então, tá meio que tirando isso. E a gente vê isso em outros lugares do mundo também, né? aham, Londres tem muito isso. é, Londres tem muito esse circuito. Eu estou descobrindo umas coisas em Londres que eu nem morei 2 anos e meio lá, tem coisas que eu estou descobrindo aqui, por exemplo. Né? entendi. Com essa pesquisa, de ver de coisas que eu falei, nossa, mas sabia que isso tinha na cidade. Feiras pequenas de artistas, que promovem Uhum, feiras. Feiras é, de artista promovida para outros artistas. aham, De escala um pouquinho menor, né? Não são artistas tão visados assim, tão conhecidos, mas um que é mais conhecido está ajudando os outros. Isso é muito bacana, né? sim. No geral. Né? É. Bom, Não, e hoje em dia tem conversa. muito Pode falar. designer que é fora né, desse centro econômico, São Paulo e Rio, assim. Claro que a grande maioria Isso é ainda uma outra mudança. Isso é uma outra mudança no Brasil, que é uma é, coisa que está acontecendo muito aqui em Brasília. Estão aham. nascendo Então, nomes tem bons muita aqui em gente de Brasília e Brasília. ficando em Brasília, né? Aham, A sim. Cioli Félix, o Danilo, que está há muitos anos no mercado, Uhum,
Tem um monte de gente bacana Tem aqui que está bastante. permanecendo em Brasília, né? Tem o pessoal de Minas, tem Inclusive, o pessoal no participaram da Sul. MAD. Minas, Sul, Nordeste. Tem muito estúdio bom no Nordeste que está permanecendo Manaus. lá. Manaus. Então O Brasil é muito grande, né? Sim. O Isso que eu Brasil é queria muito dizer, a grande. brasilidade. Como é que você vai comparar a cultura de alguém que desenha lá no Rio Grande do Sul com alguém que está desenhando em Manaus, sabe? São influências muito diferentes. E os dois É, são Brasil, assim. a brasilidade, na verdade, no final das contas, é a nossa miscigenação, né? Uhum. Eu acho. Acho que a nossa Bem por aí. identidade é a miscigenação. São essas confluências de vários lugares do mundo, não só de um lugar, de vários, né? A gente tem isso, né? Estava pensando sobre isso. Em Londres, você vê muitos grupos étnicos separados, né? Uhum. Os bairros onde estão os indianos, onde estão os muçulmanos, onde estão os africanos, onde está a comunidade latina, onde está a comunidade brasileira, a comunidade portuguesa. Você vê isso muito separado. No Brasil, você não enxerga isso. No Brasil, você vê a massa toda e você vê mais homogêneo, né? A coisa toda, assim. Você não vê essas separações tudo. É lógico, por exemplo, São Paulo tem lá o bairro da Liberdade maravilhoso, Sim, os né? bairros, né? Mas aí é Mas mais quando uma questão você histórica vai do ao que... bairro, é, mas quando você vai ao bairro da Liberdade, você vê todo mundo. Você não vê só os orientais, né? Uhum. Você vê ali aquela feirinha maravilhosa de final de semana, servindo as comidas, as coisas tradicionais e tudo, mas gente de todo lugar, né? Não é só para a comunidade japonesa, como é em outros lugares, por exemplo, né? Você não vê isso. Isso é muito, eu acho muito bom. Enfim, Não, é bom. o papo tá gostoso, tá muito bom, muito proveitoso. Gostei muito de conhecer você. Foi um prazer. Espero quando for a São Paulo poder ir no seu estúdio, te conhecer pessoalmente, ver os teus produtos de perto. Fiquei Com feliz de certeza, é saber que só avisar. você é filho da Clami, que eu gosto muito dessa família. Tenho um carinho especial pelo Sérgio, gosto muito Legal. dele. Acho acho um cara visionário junto com a Baba, Uhum. literalmente. Quem é do mercado sabe do que a gente está falando, né? É. Aí eu queria que você agora deixasse as tuas redes sociais, o teu site, onde que encontra os teus produtos. Eu queria que tu fizesse o teu comercial agora, que a hora é agora. É hora Certo. do comercial. Não, acho que rede social, principalmente Instagram, é @waltercuco, tudo junto. Site é waltercuco.com e o site está fora do ar nesse momento, mas o Instagram está quase servindo como site. E Bacana. precisando de qualquer coisa, mandar mensagem. E aí produtos se encontram em várias lojas por aí, né? Você está em quais marcas, por favor? Pode citar mesmo. Então, Quais são marcas que você está muitas. hoje? Eu vou com certeza Algumas. esquecer algumas, mas Cita tem Clami, tem cita aí as Breton, principais. Clami, Breton. Star Não, a gente tem que Móveis, falar mesmo. Silé, o Arquivo Contemporâneo, ID+D, Olha, só nos Simetria. bons. Eu estou Só falando nos dos bons. maiores que são os que me vêm na cabeça, mas tem muitos outros. Como eu trabalho prestando serviço para as fábricas acabam tendo uma distribuição grande dos produtos. E aí tem essa outra linha, que Maravilha. é essa linha autoral, que aí é comigo direto, eu estou vendendo de forma direta ou pela Buban, que também é o marketplace online, que tem Buban, maravilhosa. Tá que ajudando tem um muito. acervo bem legal de produto. Tem um acervo bacanérrimo, vale a pena. Abriram loja agora em São Paulo, né? Tem um showroom, É né? um showroom, Isso é muito bom. Que começou como uma loja virtual e agora tem showroom. Muito sim. bacana. Por mais marcas dessa forma, né? Uhum. Para os nossos designers poderem ser mais conhecidos. Ter mais Deixa eu só espaço. mostrar o teu Instagram. Ó, tá aqui o Instagram do Walter. Ah, ótimo. Tem horas que esse tablet não me obedece. É Mas é Walter bom. Cuco. Isso. Walter Com com W. W. Walter Cuco, tá? Tá aqui todas as imagens que eu puxei. Aqui dá para ver mais coisas também, né? Isso. Quem quiser dar uma Tá olhada bonitinho o geral. Instagram, tá bem
bem paginado, é agradável de se ver. Tem algumas imagens fora do design, que é bacana também, né? Se descer muito, aí vai entrar quando eu usava só para fotografia, coisas pessoais. Mas eu deixo Mas é aberto bom lá, também. porque foi meio que conta meu caminho, assim, sabe? Justamente, tem que ser. E outra coisa, também para as pessoas verem as inspirações, né? Isso é muito bom também ter esse lado pessoal, né? Eu brinco, é o que eu falo aqui. O Area Live é para mostrar o design por detrás do designer. O designer por detrás do design, né? Quem está ali movimentando a pena. A ideia é essa. É trazer esse bate-papo mais informal para as pessoas poderem conhecer a história de vida das pessoas, como é que começou, como é que não começou. Parece que é tudo igual, mas não é. Cada pessoa, cada ser humaninho desses, 76 que estão aqui, todos são um universo separado. É gente muito bacana. E eu sempre tenho que agradecer a todos vocês que, quando aceitam o convite, vêm aqui para conversar com a gente. Muitos são a primeira live da vida aqui comigo, que inaugura. É muito engraçado. Aí, ó, mais um, tá vendo? Eu tô ficando... O Thiago Curioni uma vez brincou comigo, falou assim, o Assírio, o rei das lives. Bem Tô ficando bom nisso. Querido, obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo aqui, sempre que tiver novidades pode mandar, que o nosso tema aqui a gente publica primeiro e pergunta depois, tá bom? Tá ótimo. Quiser deixar um recado final para os nossos internautas, à vontade. A casa é sua. Agradecer pela presença, pelas perguntas aí para quem mandou, para quem visitou, meus queridos amigos, colegas. E qualquer coisa que precisando mandar mensagem, você quando vier a São Paulo também dá um toque, a gente combina alguma coisa. Eu, se for a Brasília, também te mando uma mensagem. A gente vou ter que reunir os 76. Faz um congresso. Vai dar um congresso, literalmente. Estou pensando nisso aqui. Quando for a São Paulo, o negócio vai ser difícil. Não, que bom. É bom Muito que obrigado. tem bastante gente na área. Eu tenho falado isso aqui, tem surgido muita gente com talento nesse mercado e tem me surpreendido, assim, muito, muito mesmo. Eu sou velho de casa, viu? Eu tô vendo muita coisa bacana surgindo e eu acho que eu vou ver esses nomes aqui durante muito tempo, espero eu, tá bom? Obrigado, boa noite, sempre bem-vindo, pode desconectar aí. Beleza, obrigado. Boa noite, pessoal. Bom feriado pra vocês. Gente, eu nem sei desconectar. Conversei com... Só desconectar aí. Só dar uma errada. Deixa eu ver se eu consigo te desconectar aqui. Peraí. Não, é você mesmo. Bom, conversei com Walter Cuco aqui, maravilhoso, designer paulistano. Sempre bem-vindo. Mais um talento que eu descobri na pesquisa na internet. Semana que vem a gente vai ter a Alisson Aptiz aqui, que é uma arquiteta, artista plástica, com um trabalho incrível. Semana que vem estou esperando vocês. Meu agradecimento a todo mundo que participou, Maurício Coelho, que entrou em primeiro aqui, sempre nos acompanhando, os outros designers que participaram, muito obrigado a todos que estiveram aqui, que acompanharam a nossa conversa. Essa live vai ficar arquivada junto com as outras 75, essa é a de número 76, está descendo agora para o feed e fica de material de pesquisa. Espero vocês semana que vem. Site Área, acesse, assista, ouça essa ideia. Obrigado, bom feriado.